Olá pessoal, vamos retornar novamente com mais um vídeo falando sobre o CLP da Delta, o SX2. E como eu prometi no último vídeo, vamos analisar o capítulo 2 do manual dele. Esse capítulo, pessoal, eu olhei anteriormente, eu acredito que seja um dos capítulos mais interessantes do manual inteiro, então vamos dar uma olhadinha nele. Aqui a gente já vê, já estou no capítulo 2, a gente vê que ele vai falar sobre os conceitos de programação. Então aqui ele dá uma pequena introdução sobre o assunto e começa a falar do conteúdo do capítulo. Então, rolando para baixo, ele no capítulo, na parte 2.1, ele vai falar sobre o modelo ES2 e o EX2. Esse modelo não é o nosso, então vou passar direto. No capítulo 2.2, ele vai falar sobre o mapa de memórias do modelo SS2, também não é o nosso caso. No capítulo 2.3, ele vai falar sobre o SX2, então é o nosso caso, então nós temos que prestar mais atenção nessa parte aqui do capítulo. A primeira coisa que ele vai falar é que o método de controle, então, é o programa que está carregado na memória e ele tem um sistema de varredura cíclica, que eu já expliquei para vocês, então, lá no conceito de varredura, é o que o nosso CLP usa. Interessante também, pessoal, que é a velocidade de execução, que ele executa uma função em ladder a cada 0,54 microsegundos, então é uma função a cada 540 nanosegundos, como podem ver, ele é bem veloz. E ele tem uma capacidade de programação de 15.872 etapas, então esse conceito vindo lá do Graph7, a gente consegue ter uma noção clara da quantidade de coisas que esse CLP consegue executar. E aqui então, pessoal, ele vai começar a falar sobre o mapa de memórias em si. Então, o mapa de memórias tem uma parte que é de contatos, são bits, e outra parte que é de palavras, então são 16 bits que formam a palavra. Na parte de bits, pessoal, ele vai ter as variáveis do tipo x, y, m, t, c e s. Só o que são essas variáveis? Ao contrário de igual na linguagem C, ter o tipo booleano, ter o tipo int, char, assim diante, aqui no CLP as variáveis já estão definidas. Então, o que a gente chama de x, que aí vai de x0 até x377, são registradores das entradas externas. Então, lá na entrada x0, onde a gente vai ligar um botão, por exemplo, ele vai ter lá na memória dele um registrador que vai ser chamado de x0, x1, assim diante. A mesma coisa, pessoal, vale para as saídas. Então, as saídas, como eu já falei lá no vídeo sobre memórias, as saídas é a mesma coisa. Ele vai ter de y0 até y377, lembrando que isso aqui está em octal, ou seja, base 8. E isso significa que ele tem 256 pontos de memória. Pessoal, então é importante, ele tem 256 pontos de entrada e saída na memória, tá? Fisicamente ele não tem isso, fisicamente ele tem só 8. Só que a memória já é preparada para um sistema mais potente, então por eles fazem o sistema sobredimensionado. Então tá, pessoal, aqui nós falamos de entradas físicas e saídas físicas e tem também o que a gente chama de M, que são as auxiliares. Só essas auxiliares, elas se dividem em três partes, em três tipos de variáveis do tipo M. A primeira é do tipo geral, então isso aqui a gente pode usar conforme for o desejo do nosso programa, Isso aqui são variáveis, lembrando, isso aqui é como se fosse uma contatora, e é um relé simples, e ele só existe dentro da memória do CLP. Da mesma forma, existe as lettered, que são as variáveis que mesmo que o CLP desligue, ele consegue salvar os valores dela. E tem também as especiais, pessoal. Essas especiais, começando em M1000 e tendo 1000 pontos, elas são do tipo que se armazenam quando o CLP está desligado e elas já têm funções específicas, nós vamos ver uma lista delas mais para frente. Pessoal, então as variáveis do tipo T são do tipo de bit, mas relacionadas com a timer. Então aqui, tudo que tem relação com o tempo, pessoal, relação com o cronômetro, são variáveis do tipo T. Mesma coisa, tem as variáveis de contagem, que aí tem do tipo C. As variáveis de contagem, pessoal, são
assim, são semelhantes ao da timer, né? A diferença entre contagem e timer, pessoal, é que a contagem ela incrementa a partir de um evento externo, enquanto que a timer incrementa a partir do tempo, né? Então, só modifica a origem aí, de onde que vem o incremento dos periféricos. Nós temos a variável do tipo S, pessoal, que é o step point, né? Então, a S0, por exemplo, até S9 são etapas iniciais. A gente pode ter 10 etapas iniciais no nosso projeto, se nós estamos fazendo com Graph7. Do tipo de palavras, pessoal, então, mudando de bit para palavras de 16 bits, nós temos também do tipo T, então, de T0 a 255, que são 256 palavras, são relacionadas com o tempo. Nós temos variáveis do tipo C, de contagem, e D, de dado. Pessoal, essa D de dado ela é bem semelhante às variáveis do tipo M. Qual que é a diferença? É que a D de dado são 16 bits, enquanto que a M é 1 bit apenas. Mesma coisa, pessoal, ela tem do tipo geral, que a gente pode usar de acordo com a necessidade do nosso projeto, para fazer conta, armazenar valores, assim em diante. Ela tem do tipo let, se a gente quiser guardar algum valor quando o CLP desliga. E tem do tipo especial, pessoal, que elas guardam as configurações. Então, por exemplo, se nós vamos falando do baud rate, que seria a velocidade de comunicação da serial, com certeza vai ter uma variável do tipo D, entre 1000 e 1999, que vai dizer qual que é a velocidade da nossa comunicação. Pessoal, do tipo pointer são recursos um pouco mais avançados, que entra como se fossem os ponteiros da linguagem C. Existe uma relação de funcionamento, né? A gente pode entender as variáveis do tipo pointer entendendo como funcionam os ponteiros do tipo C, da linguagem C. E as constantes, pessoal. Então, o K ele chama de constante decimal e H de constante hexadecimal. Aqui nós temos as seriais ports. Então, aqui no SX2 nós temos 3 seriais, com 1, com 2, com 3, sendo que a com 3 é a serial que é uma USB, onde a gente está usando para gravar. A com 2 a gente está usando para fazer comunicação e na com 1 estava aberta. Nós temos também, ainda no mapa de memórias, pessoal, o RTC. A gente não pode confundir RTC com timer, pessoal, porque o timer ele é um cronômetro, o RTC é um relógio. Então, existe essa diferença aí. Então, o RTC a gente usaria quando a gente quer ligar ou desligar alguma coisa, no momento, no horário específico, enquanto que o timer a gente usaria para temporizar coisas, né? Nós ainda temos os módulos, né, especiais e os arquivos de registro, pessoal. Tá, pessoal, esse é o mapa de memória, então, do nosso CLP SX2, pessoal. É muito importante a gente saber, né, ter uma noção de todas as variáveis que nós temos envolvidas nele. No capítulo 2.4, pessoal, nós temos o mapa de memórias do modelo SE, não é importante para nós, porque o nosso modelo é outro. Continuando no 2.5, nós temos alocação e status de memória do tipo que se armazena. Pessoal, nesse 2.6 deveria ser uma breve revisão de eletrônica digital para vocês. Então aqui explica o que é um bit, o nibble é a junção de 4 bits, o byte é a junção de 2 nibbles, a word são 2 bytes, né? Eu acabei de falar isso para vocês antes, e a double word, que é 2 words. Pessoal, lembrando então que um nibble é um algarismo hexadecimal. Então, se nós temos o algarismo aqui f, é um algarismo hexadecimal, ele se refere exatamente a 4 bits. Então, o algarismo f, por exemplo, hexadecimal, ele significa 4 bits 1, 1, 1 e 1. Acredito que todo mundo tem isso bem claro, né? Então eu não vou me alongar muito nessa parte. Aqui no 2.7, pessoal, ele dá uma revisão também de como que a relação entre binário, octal, decimal, BCD e hexadecimal. Então aqui embaixo ele dá uma tabela, pessoal, relacionando essas 3 formas, essas 5 formas, né, de representar uma informação. Então, se eu quero representar a informação 9, por exemplo, se for em BCD é um 001, em hexadecimal é 9 mesmo, em octal é 11, em binário é um 001, ou seja, igual ao BCD. Se eu quero representar número 14, pessoal, hexadecimal é E, em BCD é 0100,
octal 16 e binário 1110. Pessoal, o que é mais importante vocês terem um maior controle aqui é no decimal. Todo mundo tem controle de decimal, pessoal, porque é o nosso sistema de numeração normal. É bom a gente ter uma noção do hexadecimal, porque nós usamos isso muito em Modbus. O Modbus é construído em cima de notação hexadecimal. E uma relação com o binário, pessoal. Porque o binário a gente também tem uma relação direta com o hexa, né? E o binário é onde acontecem as coisas de fato. Então, se for escolher alguma coisa para a gente ter uma noção maior, teria que ser dessas três notações, tá? O BCD e o octal, eles acabam sendo um pouco... Podemos deixar eles um pouco de lado porque a utilização deles não é muita. Então tá, pessoal, aqui no 2.8, eles vão começar a falar sobre a função das variáveis do tipo M. Então, lembrando, pessoal, tipo M são variáveis internas do nosso CLP e são do tipo binário. Então, se eu olhar o tipo M 1000, ela já vai ter uma função específica, que ela é um monitor normal aberto, é um contato monitor, né, normal aberto. Significa que aqui, enquanto está em run, esse contato está em 1. Quando está em stop, esse contato está em F. Ele é apenas do tipo leitura, a gente não consegue alterar ele pela rede, por exemplo. Pessoal, isso aqui monitora aquele contato, aquele botãozinho que tem no nosso CLP, onde a gente coloca ele stop ou run. Então, se no nosso programa a gente precisa saber o status daquele botãozinho, nós podemos usar essa variável M1000. A M1001 é a mesma coisa, só que é normal fechada. A M1002, pessoal, ela habilita um pulso positivo toda vez que tem uma transição de stop para run. Para que serve isso, pessoal? Se nós temos alguma ação que vai ser executada no momento que o nosso CLP começar a execução do projeto dele, nós podemos usar isso, pessoal, pela 1002. Então, as etapas iniciais do Graph7, por exemplo, nós podemos usar essa 1002 para ligar as etapas iniciais do nosso Graph7. Pessoal, aqui nós temos muitas variáveis do tipo M e cada uma delas já tem função específica. Lembrando, então, ó, essa M1000 aqui, lá no mapa de memórias, lá no 2.3, a M1000, elas são variáveis auxiliares especiais, tá? Então, todas as especiais aqui, elas já têm função definida. Então, aqui, pessoal, a gente não consegue guardar todas as informações, tá? Não é nem útil que a gente leia todas agora, porque nós não sabemos qual que é importante ou o que não é, tá? Então, a gente só precisa saber que ela existe e como que ela funciona. Por exemplo, a 1120, ela é relacionada com a comunicação na COM2 e ela é do tipo RW, ou seja, a gente consegue ler ou modificar ela, né, através do programa e também através da rede, tá? Então, nós temos as variáveis do tipo M, principalmente as especiais, elas já têm função definida. As não especiais, elas podem ser lidas e modificadas através da rede de comunicação. Isso é uma informação importante, que nós vamos ver como utilizar isso depois. Pessoal, perceba que aqui a gente vai ter variáveis do tipo M para configurar as coisas e vai ser... Cada variável do tipo M tem uma coisa especial, uma função especial. Então, nós podemos precisar dela ou não para fazer uma determinada tarefa. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando tiver algum exemplo, pessoal, porque aqui, como eu falei, nós temos 1000 variáveis do tipo M, então a gente não consegue ter um controle inteiro delas. E o manual já fornece exemplos justamente para isso. Pessoal, continuando para baixo, nós vamos chegar então nas variáveis do tipo S, que ela tem relação com o step. Então, para a gente usar lá no Graph7. Vou passar por elas porque não vai ser importante agora. Nós temos também a timer, as contadores. Aqui ele explicando como que funciona a contagem. Nós temos os registradores especiais de dados, que são a partir do D1000, pessoal. Então, assim como lá nas variáveis do tipo M, as variáveis do tipo D, elas guardam números. Então, elas vão guardar, por exemplo, qual que é a velocidade de comunicação da serial.
elas vão guardar informações numéricas, né, até 16 bits e podendo ainda ter como se fosse uma double word, né? A gente pode ter informações guardadas em duas variáveis. Por exemplo, essa D 1018 e a 1019 que guarda o valor do pi. A D 1120, por exemplo, ela tem comunicação com a COM2, né? Então, provavelmente na hora que a gente for ver algum exemplo de manipulação da COM2 através do Modbus, muito provavelmente nós teremos que modificar alguma coisa nessa D1120. Pessoal, para quem já estudou microcontroladores, isso aqui é como se fossem registradores dos microcontroladores, tá? Então, esse conceito aí tem que estar muito claro para vocês. Até vocês podem ligar também a ideia com registradores que a gente estudava lá na disciplina de redes. Então, aqui a gente consegue alterar. Existe uma relação, então, do valor que a gente vai colocar aqui com a realidade, tá? Esses são os registradores do nosso equipamento. Pessoal, depois disso aqui, ele vai começar a dar vários exemplos, tá? Então, aqui são as variáveis de índice. Passando essa parte, nesse capítulo, ele vai começar a falar sobre aplicações. Então, aqui ele fala sobre aplicações das M's e D's. Então, aqui, por exemplo, ele está explicando o que acontece se eu fizer este circuito. Pessoal, aqui vai ter exemplo de tudo, tá? Então, a gente, muito provavelmente, vamos voltar aqui para fazer os exemplos que nós vamos rodar ao longo da disciplina. Pessoal, por enquanto eu vou ficar por aqui então. O próximo vídeo vai ser, eu vou fazer alguma comunicação do CLP como mestre e pedindo informação para um escravo, tá? Então, até o próximo vídeo.